Tem gente que olha e diz, isso não é pra mim não, vou estudar não, isso não é pra mim não vou conseguir aprender. Oi, olá estudante, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thalita e hoje a gente vai conversar enquanto eu preparo um cuscuz. Vamos fazer um cuscuz, vamos? Acabei de pegar aqui a farinha de milho pra gente fazer o cuscuz. Eu não vou fazer muito não. E nossa, gente, aqui em Recife tá muito quente o tempo. Tô assim, ficando até meio mal, sabe? Então, gente, não vou fazer muito cuscuz não, mas eu vou conversar um pouco com quem estiver aí do outro lado sobre medo de estudar, sabe? Às vezes a gente tem tanta matéria que desespera um pouco, né? E às vezes mesmo que não tenha muita matéria, vou deixar aqui pra poder conversar com vocês. Às vezes ainda assim a gente fica com aquele medo, aquele receio. E é doido isso, né? É doido, porque como que a gente vai conquistar aquilo que a gente quer se a gente não estuda? E pra conquistar, a gente vai precisar estudar. Eu disse que não ia fazer muito cuscuz, mas acho que eu coloquei muita farinha de milho. Farinha de milho? Flocão. Enfim, eu chamo de cuscuz. A gente tem que estudar, sabe? E é uma doideira quando a gente trava, e às vezes a gente nem entende o porquê, né? Mas a gente tem aquele medo. Eu acho que o medo tá muito ligado à frustração, sabe? A frustração de se deparar com dificuldades no meio do caminho, frustração em errar, né? Errar questões, em não saber responder uma questão. Mas é tudo uma evolução, sabe? Você tem que entender que a gente tem que começar de algum lugar. E não importa se você começa totalmente mal. Colocar aqui uma pitadinha de sal, até porque de tanto você fazer algo, em algum momento, né? Em algum momento você vai ficar bom naquilo. Né? Eu tenho certeza que você deve fazer algo muito bem. Por exemplo, tem pessoas que cozinham maravilhosamente bem. Tem pessoas que fazem trabalhos manuais maravilhosos. Tem gente que não sabe fritar nenhum ovo ou cozinhar um arroz. Enquanto a trabalhos manuais, tem gente que não sabe pregar um prego na parede, né? Mas é tudo questão de prática. Existem pessoas que nascem com o dom, né? Aquela facilidade inerente àquela pessoa. Aquela pessoa pega as coisas assim no ar, aprende com muita rapidez. Já existem outras pessoas que precisam de um esforço maior. Ontem eu estava assistindo um vídeo, o nome do canal é Corre de PhD. E já fazia um tempo que eu vinha refletindo, tenho refletido sobre isso, né? Sobre o medo que a gente tem às vezes de estudar, pelo menos acontece comigo. Vez ou outra eu me pego muito pensando, né? E me deixando ser paralisada pelo medo. Medo de não conseguir aprender o conteúdo, medo de não conseguir resolver as questões do melhor jeito possível. Eu tô adicionando água aqui no cuscuz. Depois a gente deixa o cuscuz descansar pra ele dar uma hidratada, né? E depois a gente coloca na cuscuzeira pra ele cozinhar bonitinho. Então, pronto. Acho que já coloquei água o suficiente. Não coloque muita água, tá? Pra que ele não fique papado e vire uma maçaroca na cuscuzeira. Vou deixar o cuscuz aqui, hidratando, e vamos continuar conversando. E no vídeo, né, desse canal Corre de PhD, ele falou o quanto que ele tinha suas dificuldades, sabe? Na infância ele era aquele garoto que estava correndo atrás de pipa e não dava muito para fazer o dever de casa. E na adolescência ele saiu da escola pública, né? E na adolescência, ali no ensino médio, teve a oportunidade de ir para uma escola particular e ele viu que o ensino era diferente, a cobrança era diferente e ele começou a se aplicar um pouco mais. Mas ele disse que ainda assim ele não era tão aplicado quanto os colegas dele, ou não sabia tanto quanto os colegas dele. Tanto que ele hoje em dia é matemático, né? Acho que ele mora fora do país, mas ele estava falando sobre a trajetória de vida dele e aquilo me prendeu um pouco, sabe? Eu aprendi um bocado assistindo aquele vídeo. E ele falou bastante coisa, sabe, sobre o crescimento dele, falou no quanto os colegas de escola dele na época foram fazer cursos muito mais difíceis do que o que ele estava fazendo, né, que era matemática. Matemática não tem uma nota de corte tão alta, né, porque não é um curso tão disputado, não é todo mundo que quer fazer matemática. Mesmo que seja um curso que dê para você trabalhar, pelo menos essa percepção que eu tenho, sabe? Você não precisa trabalhar só como professor, dá para você trabalhar em outras áreas também. Né, existem alguns concursos, creio eu, que utilize aí dos conhecimentos matemáticos para aplicar, né, esses conhecimentos em algumas outras áreas fora da sala de aula. Então, termina sendo um trabalho assim, uma área de trabalho até ampla. Mas voltando ao assunto, onde que eu quero chegar, né?
O que eu quero dizer é que às vezes a gente se prende muito à ideia de que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo, porque a gente não tem facilidade. E ele é um exemplo de pessoa que realmente não tinha tanta facilidade na vida e até mesmo nem corria atrás muito dos estudos, mas ainda assim ele foi muito longe. E às vezes a gente se prende aos exemplos que estão na internet, né, de pessoas super, hiper, mega inteligentes, pessoas que sempre tiveram muita facilidade com os estudos. E, gente, não é todo mundo que é assim, sabe? Não é todo mundo que vai ter facilidade. Mas existe uma diferença muito grande, né, entre pessoas que nascem com aquela facilidade, aquela aptidão, né, assim, enfim, tem uma maior tranquilidade em aprender, e aquelas pessoas que não têm, sabe? Então eu me encontro nesse caso, né, de uma pessoa que não tem facilidade. Mas uma coisa que talvez eu tenha dito aqui é que o que me diferencia de algumas pessoas, não me colocando em um lugar de, oh meu Deus, não é sobre isso. É só trazendo um outro ponto de vista, sabe? Talvez o que me diferencia de muitas pessoas é a minha tentativa, sabe? É a minha capacidade de tentar. Eu pelo menos tento. Eu olho pra mim e eu sei dos meus muitos defeitos, falhas, erros, das minhas dificuldades, mas ainda assim eu tento. Tem gente que olha e diz, isso não é pra mim não vou estudar não, isso não é pra mim não vou conseguir aprender. Tem uma diferença muito grande entre não conseguir e não tentar, né? A gente só descobre quando a gente não consegue algo quando a gente tenta, e tentou de verdade. Porque existem pessoas que têm realmente muita dificuldade. Tem pessoas que têm dislexia, são pessoas que trocam sílabas, escrevem de forma trocada. Tem pessoas que têm descalculia, que elas enxergam na cabeça delas, né, os números embaralhados. Isso pode trazer dificuldade para essas pessoas fazer um simples cálculo, sabe? Uma simples conta, e essas pessoas podem enfrentar essas dificuldades. Então, existe uma diferença muito grande entre não querer e não conseguir, né? Que é o caso dessas pessoas. Às vezes elas não conseguem fazer um cálculo simples ou escrever um texto simples por conta desses problemas, né? Como a dislexia ou a descalculia. Então, é só tentar mesmo, sabe? E não tô dizendo que vai ser fácil, mas é importante. Então, o meu cuscuz já ficou pronto. Eu vou comer ele com um pedacinho de frango, um copo de suco de manga. E assim como o meu cuscuz ficou pronto, eu espero que você também fique pronto pra meter a cara nos estudos. Eu sei, no início é assustador, dá medo, a gente pensa em desistir, que não vai conseguir, que não vai dar certo, que vai ser muito frustrante, que a gente é muito burro. Talvez a gente seja muito burro, mas seja aquele burro que tenta, sabe? Que insiste. Porque uma hora, mesmo que você não tenha o dom ou a facilidade para os estudos, uma hora você vê que as coisas tendem a dar certo. Uma hora. Então é isso. Beijo enorme no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!